Ana Gomes, muito boa noite. Boa noite. Temos muito para falar hoje. É uma grande investigação com muitos pormenores, com muitos documentos, mas eu vou começar por lhe pedir um comentário, uma reação. Porque Isabel dos Santos, esta noite, num destes 26 tweets de que eu falava há pouco, referia o seu nome, e eu julgo que vamos poder mostrar exatamente aquilo que Isabel dos Santos se refere neste tweet que faz. George Soros é acionista da Unitel via PTV e deu dinheiro a Rafael Marques, que, entre aspas, partilhou o gozo do dinheiro com Ana Gomes. Quer reagir? Eu não deixo só o nível rasteiro deste tweet da senhora engenheira. O que lhe posso garantir é que nunca, jamais fui financiada por quem quer que seja, designadamente por George Soros. Devo dizer que tenho admiração pelas organizações de George Soros, designadamente a Open Society, com quem muitas vezes lidei em Bruxelas. E se isso tem algum fundamento em que, por exemplo, George Soros tenha patrocinado o trabalho de Rafael Marques, que não sei se tem qualquer fundamento, mas acharia muito bem, porque acho que jornalistas de qualidade, de investigação, defensores de direitos humanos, que trabalharam nas condições terríveis em que Rafael Marques trabalhou durante o regime do pai da senhora Dona Isabel dos Santos, merecem ser apoiados por aqueles filantropos que apoiam a democracia e os direitos humanos. É uma acusação grave não à sua pessoa. Não é uma acusação que é falsa, completamente destituída de fundamento, e se a senhora Isabel dos Santos não estiver presa, entretanto, eu terei muito gosto em acionar um processo contra ela pelo que ali diz. Mas não é surpresa para mim, sabe? Quando eu, em 2015, fui a Angola, quando tinham sido presos o Luati Beirão e os outros revus, amigos disseram-me que gente do regime estava a espalhar o rumor de que eu tinha uma ligação familiar, até por interposta pessoa, com Rafael Marques, que teria um andar no Quilamba-Quiache, que é um bairro sinistro dos arredores de Luanda, feito pelos chineses. E eu fui confrontada com perguntas desse género. E evidentemente que desmenti completamente e não dei qualquer crédito a isso, e enfim, como não dou naturalmente hoje. Mas mostra o nível rasteiro a que esta gente chega. E o que está em causa, bom, hoje os portugueses estão a ver, a senhora a mentir descaradamente, não é? Naquela a dizer que não tem nada a ver com a tal empresa Matter Business Solutions, que é uma das empresas de fachada que ela tem para desviar dinheiro, neste caso da Sonangol, mas o que está em causa são muito mais do que os tais 115 milhões de dólares desviados da Sonangol já no fim do seu mandato na Sonangol. São cerca de 2 mil milhões de dólares em que está avaliada a sua fortuna e em que, evidentemente, eu penso que não é só ela é também, é uma empresa familiar e não é só com o marido. Ou seja, está a dizer também que é com o próprio pai. Claro, isso é óbvio. Ela teve todo o respaldo do pai, porque no fundo estava a trabalhar para o próprio pai. Acha que isto que está a acontecer agora é a forma que as autoridades angolanas têm de, enquanto está em vigor aquela lei que isenta José Eduardo dos Santos de qualquer tipo de investigação, e depois do que aconteceu já aos outros dois filhos, recordando que José Filomeno dos Santos já passou tempo na prisão, está também acusado por desvio de, se não estou em erro, mais de 500 milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola, em conjunto com outro sócio, a própria outra filha de X7 dos Santos. Agora, saber-se disto, a Isabel dos Santos queixa-se de que há aqui um conluio das autoridades de Angola. Poderá haver um conluio das autoridades de Angola para, enquanto não se chega a José Eduardo dos Santos, chegar aos filhos? Não, a questão é evidente que as autoridades de Angola têm que ir a outros principais expoentes da cleptocracia que roubou o país, que desviou recursos do Estado angolano, que deviam estar a beneficiar o povo angolano, que vive na miséria, para uns quantos nababas viverem nesta opulência. E, sem dúvida, que Isabel dos Santos é um desses expoentes, até porque, como digo, eu estou convencida que ela era a pessoa de confiança do pai e, portanto, tratava mais do que acumular a sua própria fortuna à conta das benesses do pai. É natural, portanto, que as autoridades angolanas comecem por aí. Aliás, há outros casos de outras pessoas já
e certamente terão que ir a outros elementos da cleptocracia angolana, não necessariamente relacionada com a família, mas que, no fundo, roubaram à conta da família, não é? A senhora Dona Isabel dos Santos queixa-se de ser vítima de perseguição política, queixa-se das instituições judiciárias estarem ao serviço de uma cabala política contra ela. Nunca ninguém a viu, por exemplo, queixar-se da fraqueza das instituições judiciais, quando, por exemplo, tantos angolanos foram presos, maltratados, os revus, etc. Isto, obviamente, é uma desculpa para encobrir porque, no fundo, a narrativa que foi alimentada por ela pagou designadamente a consultores da comunicação social, aqui em Portugal toda a gente sabe, é a LPM, Luís Paixão Martins, que até, segundo as últimas informações que eu tive, até terá sido trabalhar exclusivamente para ela, para criar essa narrativa da grande empresária. Mas, na verdade, ela não era grande empresária, ela beneficiava das benesses do pai e desviava recursos de Angola para os investir, quer aqui em Portugal, quer noutros países. Pelos vistos, o império está espalhado a vários pontos do mundo. Há um mapa no site do Expresso. E, portanto, agora descobre-se a fonte destes 700 mil documentos que os jornalistas estão há meses a analisar, não são as autoridades angolanas. Eu sei que muitos destes jornalistas foram a Angola no início de dezembro, exatamente para pedir ajuda às autoridades angolanas para terem acesso a mais elementos em que precisavam de confirmar aquilo que sabiam. A fonte é outra, e a seu tempo saberemos qual é a fonte. É um conjunto de documentos massivo que foi analisado pelos jornalistas e neste momento só estamos a tratar, portanto está a ser só apenas documentada este caso dos 115 milhões desviados da Sonangol, mas há muitos outros casos. Mas esses 115 milhões, deixe-me só voltar então à reportagem, sendo que eu daqui a pouco há outros temas, mas vamos ver se conseguimos chegar a todos, mas esses 115 milhões foram feitos com transferências várias, na ordem dos 38 milhões, depois de 15 milhões, de 4,3, enfim, vários valores, e alguns desses valores foram feitos essas transferências foram feitas através de uma entidade chamada Eurobic. Exatamente. O Por banco isso é que eu sabia o que é que estava a escrever. BIC, liderado pelo ex-ministro Teixeira dos Santos, presidido pelo ex-ministro Teixeira dos Santos e regulado pelo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Não regulado, infelizmente. Ou então, que é ainda pior, há a regulação vê e finge que não vê e que deixa andar. E eu lamento, mas penso que é exatamente esta a segunda hipótese. E é isso que me deixa, de facto, eu hoje não estou propriamente satisfeita ao ouvir o grande impacto destas divulgações a nível mundial. Estou até preocupada e triste por ver o nosso país exposto, tantos portugueses, empresas portuguesas, sociedades de advogados, hoje aqui só naquela peça menciona-se a Vieira da Almeida, menciona-se a PMLJ, a que pertencia o advogado de mão da senhora Dona Isabel dos Santos, Jorge Brito Pereira, hoje pertence à Aurea Menendez Proença de Carvalho. Mas sabemos que há N contabilistas, homens e mulheres de mão, como aquela senhora Oliveira, há políticos, quer dizer, todo este esquema de fechar os olhos ao que se passava com investimentos angolanos vem do tempo do Dr. Durão Barroso, não é? Paulo Portas, aliás, que mudou de uma posição de apoio à UNITA, de repente, a ser convidado para os congressos do MPLA, Martins da Cruz, Luís Amado, Machete, já não falar Relvas e depois todo aquele setor associado aos negócios. Além das cumplicidades políticas óbvias, aquelas que, por exemplo, queriam apresentar-me como antipatriota, quando eu dizia que Portugal não podia alinhar nisto, exatamente porque depois outras instituições não faziam o seu trabalho, designadamente os reguladores, no Banco de Portugal, na CMVM, as autoridades tributárias. Como neste caso é o que está a dizer. E, portanto, que consequência é que Carlos Costa devia assumir disto? Bom, eu penso que eu já
eu tive estes anos todos, desde 2015, desde que a senhora comprou a EFASEC, e foi noticiada em toda a imprensa portuguesa que ela comprou o cão com o pelo do cão, designadamente com um consórcio de bancos portugueses, alguns desses bancos sendo os bancos que ela tinha nessa altura, que era o BPI e era o BFA, além da ligação ao BCP via Sonangol. Eu tenho andado a fazer cartas para o Banco de Portugal, para as autoridades judiciais, para as autoridades europeias, a chamar a atenção que isto não podia continuar a acontecer, porque senão, olha, é isto que acontece hoje. Temos o nome de Portugal por todo o mundo e de muitos portugueses, alguns qualificados e outros sem qualificação, mas a serem apresentados como cúmplices por ação e omissão da cleptocracia angolana e, portanto, cúmplices de um esquema que desviou recursos de que tanto carece o povo angolano que vive na miséria para uns quantos nababos investirem aqui e noutros sítios com cumplicidades ativas e passivas de tantos portugueses. O Banco de Portugal tem uma particular responsabilidade e é por isso que eu hoje tuitei, quando vi a reportagem, que Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, já se devia ter demitido. Eu escrevi N cartas e tive sempre umas respostas redondas, escudadas no artigo 80 do regimento das instituições de crédito, de que não podiam partilhar comigo, mas não faziam nada. Eu tenho relatórios que provam que eles sabiam e que não agiram. Designadamente relatórios sobre o Banco Eurobic. Por exemplo, há uma inspeção em 2015 do Banco de Portugal ao Eurobic, até porque há um grande escândalo do Eurobic, que vocês revelaram aqui naquela reportagem do Pedro Coelho, que o Eurobic estava envolvido num esquema de financiamento de uma máfia da droga e também por causa das minhas denúncias. O Banco de Portugal vai lá, identifica os problemas e não faz nada até agora. O doutor Teixeira dos Santos, bom, já vinha atrás, o BIC compra o BPN, não nos esqueçamos. Nós, portugueses, pusemos mais de 5 mil milhões no BPN. Depois, o BPN foi vendido à senhora Isabel dos Santos por 40 milhões. Estava lá o doutor Mira Amaral, sabia muito bem o que é que lá se passava, tinha que saber. Passavam-se coisas inacreditáveis. Por exemplo, emprestar dinheiro do pé para a mão para o senhor Síndica do Colo ir desenvolver as atividades da joalharia de Grisogno em França. Só para recordar, Síndica do Colo é o marido de Isabel dos Santos. E não só, montes de coisas. É ver as transferências, a lista das transferências do Mónaco. Ontem o Expresso noticiava que as autoridades do Mónaco estão a investigar. As transferências do Mónaco, da mãe da senhora Dona Isabel dos Santos, Tatiana Sergeyeva Regan, do Mónaco para o BPI. Eu tenho essa lista. Para o BIC. Bom, o BIC mudou de nome, por causa de todo esse esquema para a Eurobic. Apareceu lá o Dr. Teixeira dos Santos, passou a ser empregado dela. Outro dia fez-me, aliás, uma ameaça que me punha um processo até hoje. Eu, exatamente na sequência disso, tendo tido acesso a mais informação, fiz uma participação às autoridades judiciárias. Bom, e as autoridades judiciárias, deixem-me também dizer-lhe, não é possível que as autoridades judiciárias não soubessem uma boa parte disto que se passa, designadamente envolvendo o nosso país, e designadamente no que toca à fraude fiscal aqui, que também envolve, de que muitos desses advogados, esses e outros, estão envolvidos e que foram artífices, sobretudo desde a Operação Furacão. Eu tenho relatórios que dizem que as autoridades judiciais que conduziram a Operação Furacão estavam fartas de saber que a senhora Isabel dos Santos e muitas outras dessa sua gente estava envolvida nesse esquema. Na Operação Furacão há um esquema muito estranho em que os que pagaram os impostos nem foram incomodados mais e não é possível que as autoridades judiciais não soubessem. E porquê é que não agiram? Porquê é que mais cedo não se pôde travar este esquema de cumplicidade com a cleptocracia contra o povo angolano? Desculpe interrompê-la, mas Isabel dos Santos está a ver-nos neste momento. E eu vou citar um tweet que ela acaba de fazer. Eu diria que é o 27º ou 28º. Ana Gomes admite que o investimento na EFASEC, feito por Isabel dos Santos, foi financiamento dos bancos comerciais portugueses e não foi erário público angolano. E não só. Obrigada, Ana Gomes, por esclarecer e finalmente admitires a verdade. Não foi só. Eu não sei porque é que ela me trata por tu, mas enfim, não tenho problema nenhum. Eu conhecia quando ela era miúda, tinha 17 ou 18 anos e estava a estudar em Londres, aliás, na mesma escola da minha filha, e vinha pedir vistos
de urgência à Embaixada Portuguesa onde eu trabalhava. E não tenho nada pessoal contra ela, acho-a bonita, esperta e educada. O problema é que é também uma tremenda ladra do seu próprio povo. O caso da EFASEC é um dos que eu justamente peço às autoridades portuguesas nessa minha comunicação, que é de 12 de novembro, que investiguem, porque além dos 160 milhões que vêm do tal consórcio de bancos portugueses em manifesto conflito de interesses, há cerca de 40 milhões que vêm da empresa pública de eletricidade angolana, ainda para uma empresa dela na Madeira, na Zona Franca da Madeira, a Niara Holdings. A Zona Franca da Madeira é o outro antro instrumental do esquema de lavagem da senhora Dona Isabel dos Santos e toda a sua clique. A Niara Holdings. Depois é estranho, isto é, ela ao mesmo tempo que obtém esse dinheiro vindo da Ende para a Niara Holdings e depois é suposta esse dinheiro servir para comprar a Winterfell, que é uma empresa em Malta, uma das empresas em Malta pela qual ela controla a participação na EFASEC. A verdade é que ela pede um empréstimo adicional e esse é possivelmente um outro esquema de lavagem, e é exatamente por isso que eu peço às autoridades portuguesas que investiguem, mandei documentos e também referi isso no processo que ela, entretanto, pôs contra mim no Tribunal Civil de Sintra e que eu ganhei, porque justamente eu não posso substituir as autoridades portuguesas, não tenho capacidade nem competência para investigar, mas quando tenho elementos que acho que merecem uma investigação, eu sujeito-os e entrego-os às autoridades portuguesas para o efeito. Exatamente, essa foi um dos casos, está por esclarecer. No julgamento, o meu advogado, Dr. Francisco Teixeira da Mota, teve a oportunidade de confrontar Mário Leite de Silva, o tal gestor que era a primeira testemunha apresentada pela senadora Isabel dos Santos contra mim, exatamente que explicasse essa transferência dos tais 25 milhões que até o próprio Banco de Portugal diz que não se sabe qual é a proveniência, que foram uma das partes das fatias utilizadas para a compra da EFASEC. E o próprio Mário Leite Silva é evidente que não explicou rigorosamente nada. Portanto, essa é uma questão que precisa de ser investigada. É apenas uma ponta de um monstruoso iceberg. Que agora está a ter posição pública muito variada, por assim dizer, de Isabel dos Santos. Durante muito tempo ela foi uma mulher muito resguardada. Nas últimas semanas foi uma catadupa de entrevistas. Esta noite, catadupa de tweets. A rapaziada da LPM, da Luís Paixão Martins, a empresa de comunicações, está a ter dificuldade em controlar, está-se a ver. Mas uma das coisas que ela diz esta noite faz uma associação desta investigação, que em Portugal é, como eu já disse, em exclusivo, revelada pela SIC e pelo Expresso, associa isto a colonialismo e racismo contra uma mulher angolana negra. Colonialismo, neocolonialismo, é o conluio de portugueses com ladrões, sejam de que cor forem, em Angola. Ladrões que expoliam o povo angolano, que expoliam o Estado angolano de recursos. E, infelizmente, é isso que eu lamento, e sempre foi isso que mais me interessou, foi as ramificações que isto tinha em Portugal. É evidente que isto não dá saúde nenhuma. É muito nocivo para a reputação de empresas portuguesas participadas pela senhora Dona Isabel dos Santos. Da Galp, a nós. E é por isso que eu tenho dito que espero que rapidamente tudo isto leve as autoridades angolanas a querer assumir a titularidade dessas participações que resultam, no fundo, de desvios do erário público angolano e que, para nós, para a própria salvação dessas empresas portuguesas, hoje confrontadas com uma acionista tão tóxica que tem um impacto reputacional terrível, não é? Hoje, por todo o mundo, o nome de Isabel dos Santos e Síndica do Colo está na lama. Aliás, é curioso, no artigo do New York Times diz-se que há grandes bancos que há muito tempo que não querem nada com eles, fogem deles como ao diabo, diz um dos homens da Fidequity, que é a empresa dela, que gera as participações dela. E, portanto, o Citibank, o Deutsche Bank não querem nada com eles, só lavandarias tipo Eurobic e algumas outras portuguesas é que se prestavam. Depois temos as Big Four, as grandes consultoras, as chamadas Big Four, PricewaterhouseCoopers, KPMG, a Deloitte, Ernst & Young, também nas ruas da amargura
no artigo do New York Times, porque de alguma maneira foram no início vistas como indo para Angola ajudar a criar boa auditoria e sanidade nas contas públicas e acabaram por fazer o que a cleptocracia dos Santos pretendia. E estão hoje, e agora vêm a correr dizer não, vamos parar. Ontem era a PricewaterhouseCoopers que dizia que não queria mais ter nada a ver e que ia rever isto tudo. E infelizmente, muitos dos agentes, desta gente, não todos, eram portugueses, são portugueses. O tal Sarju Raikundalia, com este nome, de origem possivelmente indiana, é português. E muitos outros são portugueses. E era já agora o diretor financeiro que deu ordem de transferência de dinheiro da Sonangol para a empresa Mater Business Solutions, já depois de Isabel dos Santos ter sido formalmente exonerada. Há muitos portugueses que hoje estão, não podem alegar que não sabiam, que não foram alertados, que devem estar muito aflitos. Há muitos advogados portugueses de algumas dessas sociedades que, sem qualquer moral, sem qualquer sentido ético, sem qualquer rigor deontológico, se prestaram a participar e a ser artífices de alguns desses esquemas criminosos. Jorge Brito Pereira, por exemplo, um deles, que é o chairman da NOS. Mas não só. Muitos outros, estes escritórios que eu já referi, têm que olhar para dentro e têm que arrepiar caminho e têm que prestar contas. E, portanto, esta é uma questão em que eu espero, eu, pelo meu lado, ajudarei no que puder todos aqueles que em Angola e aqui em Portugal e a nível mundial queiram, de facto, recuperar ativos e punir aqueles que são responsáveis. Porque isto é também a corrupção aqui. E aquelas autoridades que não fizeram o que deviam ter feito, sejam elas do Banco de Portugal, da CMVM, da Autoridade Fiscal do Poder Judicial, mas também ao nível político e governamental, os mesmos que tentavam intimidar-me e dizer que eu era antipatriótica por dizer... Bom, hoje suponho que estão muito aflitos e têm boas razões para estar aflitos e eu tudo farei para que ainda estejam mais aflitos. Ana Gomes, muito obrigado. Boa noite.